Amém? Êxodo capítulo 20, os 3 primeiros versos. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento dos 10. A gente vai ler só até aí. Não terás outros deuses além de mim. Mandamento de Deus para a nossa vida, revelação de Deus para a gente, há, quase 4.000 anos atrás e para a gente hoje, no século 21. Ontem eu estava com a Lê assistindo uma série que a gente tem assistido na Amazon, e aí a gente estava lá com o nosso cachorrinho, de repente a Lê percebeu que ele estava mordendo um brinquedinho que ele adora, um bichinho assim de borracha. Cara, o nosso cachorro, assim, ele gosta de comer tudo que tem pela frente. Qualquer coisa, a parada não tem gosto, a parada é ruim, a parada é horrorosa, ele quer comer, ele bota para dentro qualquer coisa que ele enxerga pela frente. Inseto, pedra, mato, qualquer outra coisa, a ração para ele eu acho que é só um aperitivo ali, junto com todas as outras coisas que ele acha no caminho. E ele tem um brinquedinho, que é uma borrachinha, que a gente percebeu que ele está mordendo já há um tempão, e ela agora já está meio que abrindo, assim, rasgando. Tem vários algodãozinhos dentro dela. E como ele come tudo, ele não está nem aí, ele começa a puxar esse algodãozinho, começa a querer comer isso e botar para dentro. Só que isso faz muito mal para ele. Várias vezes ele já vomitou porque comeu essas porcarias, sabe? Porque, óbvio, né, o estômagozinho dele não digere aquilo, o bicho vomita, passa mal e tudo mais. Cara, ele pegou aquilo, tirou da mão dele, deu uma bronca nele, falou, não pode fazer isso, não pode. Aí o bichinho fica tudo assim, acuadinho, né? Ele é desse tamanho, assim, fofinho pra caramba. Aí ele morre de medo, você fala mais grosso com ele, ele morre de medo. E ela foi muito firme, cara, e ela, olhou para mim e falou assim, cara, impressionante, né? Ele não entende que isso faz mal para ele. Ele deve achar que eu sou mó má, assim, tirando um negocinho que ele gosta. Cara, ele não percebe isso. Tenta imaginar a seguinte cena. Uma mãe na cozinha preparando a comida e o filhinho dela de 2 anos de idade, nessa idade já começa a andar, a querer ir para lá e para cá, e de repente o filhinho começa a ir em direção ao forno, que está muito quente, porque a mãe colocou ali uma torta para assar. A mãe vê aquela cena, qual a primeira coisa que a mãe vai falar para o filhinho dela? Não pode ir até aí, não pode, vem aqui. O fato da mãe fazer isso com o filho não quer dizer que ela é uma controladora, não quer dizer que ela não está dando liberdade para o seu filho, não quer dizer que ela não se importa com o seu filho. Pelo contrário, isso significa que ela cuida, que ela se importa, que ela está protegendo o filho dela, porque o filho dela pode se queimar. Nem sempre o imperativo negativo, quando você fala assim, não faça tal coisa, é ruim. E é isso que acontece nos 10 mandamentos. A gente acabou de ler o início dos 10 mandamentos dados por Deus ao seu povo. Os 10 mandamentos, eles são a base da lei de Deus, uma lei que é totalmente boa, que é totalmente perfeita. Apesar dessa lei, desses 10 mandamentos serem dados em imperativos negativos, isso não significa que Deus aqui estava querendo impor a sua vontade de uma forma tirana, como se fosse um Deus que não se importasse com o seu povo. Deus aqui, ele está demonstrando o seu amor. Esses mandamentos, eles são dados dessa forma negativa. Não faça isso, não tenham outros deuses além de mim, não façam tal coisa. Eles têm essa forma, porque a vida cristã, a ética cristã, ela é uma batalha muito dura, que envolve a negação da nossa própria natureza. Se Deus não fosse tão enfático, talvez o povo não percebesse que aquilo ali é algo que importa muito para ele. Nos 10 mandamentos, a gente tem uma moldura cristã, ética. A gente vê ali como se fosse uma bússola a respeito da vontade de Deus. Por causa da lei de Deus, resumida aqui nesses 10 mandamentos, no decálogo que a gente chama, a gente sabe hoje o que é pecado, o que agrada a Deus ou não agrada a Deus. Talvez você esteja pensando, mas isso não é tão antigo, depois Deus deu várias leis e tal. Quando você pega todas as leis de Deus, você pode dividir essas leis todas ali, que você vai encontrar em Êxodo, depois em Levítico, em todo o Pentateuco ali, você pode dividir em leis morais, cerimoniais e civis, porque até então Deus estava chamando um povo para ser seu. A partir do momento que Jesus vem e cumpre toda a lei,
a parte cerimonial já não precisa mais, porque agora você não precisa mais matar um bichinho para pedir perdão pelo seu pecado e tudo mais. Isso tudo estava apontando para um único e suficiente sacrifício que viria, e ele veio em Jesus. Também agora não existe mais um povo, uma nação terrena sobre o qual Deus reina, como se fosse o governador exclusivo desse povo. Então, as leis civis também não importam mais. O que importa para a gente até hoje são as leis morais. Não adulterarás, não matarás, e toda essa gama de leis morais que a gente consegue enxergar na palavra. Aqui a gente consegue ver um Deus cheio de graça e cheio de amor, que tem interesse em se revelar a um povo que ele escolhe para ser o seu próprio povo, e ali ele consegue mostrar o caráter do seu próprio ser, o caráter de alguém que é totalmente perfeito. Enquanto muita gente lê essas leis e enxerga essas leis como um conjunto de regras, a verdade é que esses mandamentos, eles são essenciais para a gente hoje e mostram para a gente o profundo amor de um Deus que se importa. Os 10 mandamentos e toda a lei de Deus mostram para a gente que Deus se importa com a nossa vida. Aqui a gente consegue ver claramente um Deus cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de grandeza, que se revela. O seu caráter é trazido ao conhecimento daqueles com quem ele quer se relacionar. E nesse momento aqui era o povo de Israel. Essa é a base de toda a ética cristã. Uma vez que Deus está revelando aqui a sua vontade e o seu caráter está implícito aqui nessa vontade, nessas leis, agora a gente tem uma base de comparação. Agora a gente pode ter, por exemplo, padrões morais, padrões sociais, padrões teológicos. Agora a gente tem noção do que é certo, do que é errado. A gente pode hoje ter verdades absolutas. A gente pode hoje ter um norte pelo qual seguir. Há um tempo a gente falou aqui no Gol, não sei se você vai lembrar, mas eu pude falar sobre aquela questão da essência humana. A essência humana é faminta por Deus. Essencialmente, eu e você fomos criados com fome de Deus. Esse é o nosso ser. A gente foi criado para a adoração plena de Deus, e assim a gente encontra o objetivo principal da vida e a consequente alegria e satisfação. Só que a queda fez com que isso se corrompesse. O relacionamento que Deus queria ter com a gente perfeito lá no início foi quebrado. As afeições, elas foram modificadas. Os sentimentos que a gente tinha, eles se tornaram egoístas e cegos. A gente não consegue mais enxergar o único Deus verdadeiro que existe. Deus ama a gente de uma forma tão grande, Ele ama tanto cada um de nós, que Ele vem ao nosso encontro. E Ele cria um plano para resolver o nosso principal problema. Algumas vezes, ao longo da história, a gente vai ver isso quando a gente lê a Bíblia, lá desde o início, desde o Gênesis, Ele se revelou a algumas pessoas específicas para se reaproximar e seguir com o seu plano redentivo. Ele faz isso com Noé, depois Ele faz isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, até que num determinado momento, Ele chama Moisés para guiar o seu povo até aquela terra prometida aos seus antepassados. Deus então vai revelar a sua lei, enquanto esse povo escolhido está indo em busca dessa promessa. O povo agora está no deserto. Nessa revelação de Deus, muitas coisas vão ficar claras a respeito da sua vontade soberana para a vida humana, especialmente para o seu povo. E isso vale para a gente hoje, essa noite, nesse lugar. A primeira vontade de Deus expressa claramente é: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. O que a gente pode aprender e que é tão especial com esse primeiro mandamento? Em primeiro lugar, que o Senhor, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus que tem um nome, o Deus que existe, o único verdadeiro, Ele é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Talvez para você isso hoje seja tranquilo de acreditar e fácil de entender. Mas essa expressão aqui, esse primeiro mandamento, foi uma das revoluções que aconteceram no mundo antigo. Imagina só que você vive num ambiente em que várias divindades são adoradas, são acreditadas. Pensa só, num tempo em que as divindades
eram as explicações para os diversos fenômenos naturais que aconteciam. Se chovia, como está chovendo agora, era explicado porque alguma divindade quis que chovesse, ou que algum povo tinha feito algum sacrifício para que aquilo acontecesse. Se fazia sol, é porque alguma outra divindade queria que aquilo ali acontecesse. Se tinha um inverno maior ou menor, era por causa de alguma outra divindade. Se tinha um verão maior ou menor, é por causa de uma outra divindade. Se a plantação tinha ido bem, se a colheita tinha sido boa ou não, era culpa de alguma outra divindade. Os animais que você podia criar, as crias desses animais, tudo isso era explicado pelas divindades. E as divindades eram inúmeras. Você tinha muitas, quase qualquer coisa que você achasse que deu sorte, ou que respondeu a algum pedido seu, podia se tornar um ídolo, podia se tornar um deus, uma divindade que os povos ali à volta adorariam. Pensa nesse cenário. E você acaba de ser liberto da escravidão de um povo que tinha diversos deuses nas suas crenças e costumes. Israel era escravo do Egito até pouco tempo. Ele está no deserto agora, poucos anos, mas ele ficou escravo de um povo egípcio cheio de divindades por 400 anos. Os egípcios adoravam muitas divindades, como eu falei aqui. Por exemplo, tinha o deus Ptah. Era o Deus que eles acreditavam que tinha criado os outros deuses naquela época. Ou seja, era um Deus criador para eles. Uma outra divindade chamada Osíris, que era o Deus dos mortos. Ele também era o Deus das lavouras e do crescimento. A Ísis, que era a esposa do Osíris, era a deusa da fertilidade. Até mesmo o faraó era considerado uma divindade um pouco inferior aos outros, mas era também uma divindade. Ele era adorado pelos egípcios. E aí você tem o Egito aqui de um lado, e do outro você tem toda a região da Mesopotâmia e da Fenícia, e você tem aqui a Babilônia. E aí você vai ver que Israel está em volta de vários povos cheios dessas divindades. Na Babilônia, você tinha, por exemplo, Semíramis e Tamuz, que eram outras divindades, que eram consideradas divindades muito importantes. Na Fenícia, você tinha Astarote e Baal. Eu estou citando essas porque essas você encontra, inclusive, na sua Bíblia. Que o nosso Deus vai querer lutar contra e vai falar para o povo, esses deuses são falsos. Você consegue perceber o ambiente que você está servindo? A gente está imaginando que a gente está no meio desse povo, certo? Então, assim, o ambiente que você está servindo como escravo, e você era pouquíssimo tempo escravo, você está imerso numa cultura que tem uma cosmovisão totalmente moldada para crer nesses deuses aqui que a gente citou. Então, você tinha um patrão, você servia um patrão que fazia com que todos se voltassem a esses deuses, a essas entidades que eles acreditavam. Você conhecia pessoas ali à sua volta que acreditavam nessas divindades. Você aprendia sobre as festas, sobre os rituais dedicados a essas divindades. Tudo o que acontece à sua volta era explicado pelas pessoas à volta como uma vontade desses deuses aqui. Em outras palavras, para os povos daquela época, você ter deuses significava você ter segurança, você buscar proteção, você buscar prosperidade, felicidade. Você encontrava respostas para as situações da vida, porque se você não soubesse explicar, era por causa de alguma divindade que fazia aquilo ali acontecer. Era isso que um egípcio tinha em mente, por exemplo, quando ele adorava esse deus Ptah, que era o criador dos deuses, ou então a deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade, que ajudaria as mulheres ali daqueles povos a terem filhos, etc. Ter deuses aqui nesse tempo não era apenas uma questão de religião, como a gente fala hoje, qual é a sua religião? Nem era uma crença apenas que as pessoas tinham. Cara, ter deuses nesse tempo era o princípio norteador de todas as coisas para esses povos. E você está nesse povo, no meio de tudo isso aqui. Você tem Egito, você tem Babilônia, toda a Mesopotâmia, toda a Fenícia. Está todo mundo aqui em volta de você. E é por isso que Deus o tempo inteiro está falando um monte de coisa. Lá nas leis, lá na Torá, lá no Antigo Testamento. E num determinado momento esse Deus, o único Deus, te liberta dessa escravidão. É uma escravidão que é física, mas também é totalmente espiritual. Porque você tinha tudo para pensar igual essas pessoas. E agora você está num deserto, rumo àquela promessa de habitar numa terra maravilhosa que Deus tinha feito para os seus antepassados. Então esse único Deus, o Deus Yahvé, Jeová, ele se revela e revela a sua vontade nas suas leis. E a primeira delas deixa muito claro: só há um único e totalmente poderoso e suficiente Deus. Que mudança de cosmovisão aqui.
Você conseguiu me acompanhar até agora? Cara, todos os valores, todas as crenças, todos os pensamentos, todas as ideias são reformulados aqui. Você consegue perceber a intensidade, a profundidade disso? Tudo que você ouvia desde pequeno, agora se desmorona de repente. Porque agora o único Deus se revela para todo o povo e fala: não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o único, eu sou suficiente. Você até acreditava no Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas essa ideia de que, poxa, existe só um Deus. Todo mundo à minha volta, todo mundo que eu conheço, adora várias divindades, vários deuses. Como assim? Só existe um. Que revolução que está acontecendo aqui na vida e na mente desse povo escolhido. Você consegue imaginar, cara, tudo que eu acreditava até agora, então, é idolatria. Porque se eu adorar qualquer outro Deus além desse Deus que está se revelando agora, isso é pecado. Tudo que eu acreditava ter a resposta numa outra divindade, cara, não é mais desse jeito que eu sempre ouvi, que eu sempre acreditei. Como as pessoas ao meu redor acreditam. O único Deus se revela e requer que toda a adoração, que a lealdade plena sejam devidas só a Ele, que escolheu um povo para redimir toda a humanidade, e esse é o povo de Israel. A partir de agora, idolatria é pecado, é mentira, não resolve nada, nunca adiantou. Tudo aquilo que aconteceu era uma enganação. Esse Senhor revelado, Ele é o único e verdadeiro Deus. Tudo que ensinaram até então estava errado. Como que isso afeta a nossa vida hoje? Idolatria é pecado. Sabe o que isso significa? Que qualquer coisa em que a gente busca segurança, que não seja Deus, qualquer coisa que roube a nossa lealdade, que não seja Deus, qualquer coisa que demande as nossas prioridades no lugar de Deus, é pecado. Autossuficiência é pecado. A vida fora de Deus e dos parâmetros puros e santos de Deus é pecado. Tudo que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, ou tudo aquilo que a gente quer fazer achando que a gente é o fim último da nossa própria vida, ou tudo que a gente acha que Deus não faz parte, ou tudo aquilo que a gente esquece de incluir o único e verdadeiro Deus, que ama a gente com um amor que a gente nunca vai entender, é pecado. A vontade de Deus para a gente hoje é a mesma. Não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Ele é o único Deus. Não há espaço para mais ninguém na vida e na nossa vida, em todos os lugares, em qualquer circunstância. E isso muda tudo. Muda tudo, porque toda a nossa cosmovisão precisa ser moldada, ou então precisa ser remodelada, precisa ser ajustada com Deus no centro. E todas as outras coisas convergem para a glória desse Deus que é o único e soberano, Deus criador de toda a história. Às vezes a gente vive a vida como se a gente fosse o centro, e todas as coisas acontecem e a gente não entende por que isso está acontecendo, e a gente tenta explicar com a gente no meio, mas na verdade a gente tem que sair do meio. Deus é o principal, Ele é o centro de tudo, e tudo que acontece ao redor tem que ser para a glória desse Deus. Isso é o que significa na prática que a vida é dele e é para ele. Porque o Senhor é o único Deus. A segunda lição desse texto, desse primeiro mandamento, é que o povo de Deus é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. O povo de Deus é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. Como a gente falou antes aqui, naquele tempo, as outras divindades eram adoradas, porque as pessoas confiavam que essas divindades supririam as suas necessidades. Então o cara olhava lá para a sua lavoura, ele achava que o Deus tal que ia ajudar a lavoura a dar certo, o plantio dar certo, que a chuva viria para molhar e regar a terra, que o seu gado, seus animais, tudo dependia dessas divindades que eles adoravam. Ter deuses e adorar a esses deuses era o mesmo que buscar proteção, prosperidade, felicidade, todas as necessidades humanas. E Deus se revela, ensina isso ao povo. Ele está querendo mostrar que Ele é provedor e totalmente capaz de cuidar do seu povo.
Ele queria que o seu povo entendesse que não existe outro Deus, e Ele é totalmente capaz de suprir todas as necessidades de que o seu povo necessitasse. E Ele diz para o seu povo: não terás outros deuses além de mim. Parem de buscar esses outros deuses achando que eles é que vão te ajudar, eles é que vão te fazer prosperar, porque eles nem existem. Não terás outros deuses além de mim. Não apenas porque não existem outros deuses, mas porque, e principalmente, Ele é quem tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade humana. E só Ele tem esse poder. Qualquer necessidade que você possa pensar na sua mente, material, física, emocional, psicológica, simples ou complexa, fácil ou difícil, grande ou pequena, dentro de nós ou fora de nós, quando a gente acha que a gente pode controlar, ou quando já está fora de controle, quando a gente acredita que Ele pode alguma coisa, quando a gente não consegue enxergar o seu amor, abraçando a gente, cuidando da gente no nosso dia a dia. Ele, o nosso Deus, e só Ele tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade humana. É isso que esse mandamento está ensinando para a gente. Por isso, o povo de Deus é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. E a terceira lição que esse texto ensina para a gente é que o maior desejo de Deus é que o seu povo o conheça. O maior desejo de Deus é que o seu povo o conheça. Exatamente antes de dar o primeiro mandamento, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele aqui se mostra como um Deus pessoal, um Deus particular, um Deus exclusivo. E então ele vai ensinar a gente a não adorar nada além dele, porque Ele é o único Senhor. Isso evidencia para a gente o quanto Ele deseja que a gente o conheça. Ele se revelou ao seu povo e Ele se revelou para nós hoje, não para cobrar da gente uma obediência tirana, mas por amor. Por amor. Ele não tem interesse em ser um tirano sobre nós. O que Ele quer é se relacionar com a gente, andar com a gente. Ele é totalmente bondoso e amoroso. E diante disso a gente precisa refletir sobre algumas coisas na nossa vida. Se a gente tem tido muita dificuldade em buscar esse Deus diariamente, e se isso tem sido muito frequente, já faz meses que você não para buscar Deus de verdade, eu queria dizer uma coisa para você: tem alguma coisa errada nisso aí. Conhecer a Deus necessariamente traz para o coração o desejo de viver cada vez mais para Ele. Eu estou afirmando isso para você. Conhecer a Deus, conhecer o único e suficiente Senhor, necessariamente traz para o coração o desejo da gente viver cada vez mais perto dEle. Se a gente não tem sentido muita vontade pelas coisas de Deus, se a gente não tem tido muito prazer na presença dEle, se a gente não tem encontrado descanso nele, se a gente não tem desejado ver os nossos irmãos na igreja, na célula ou no discipulado, e se isso tem acontecido por um longo período na sua vida, a gente precisa rever o nosso relacionamento com Deus. E isso precisa ligar um alerta muito forte no nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa vida. A gente precisa refletir, porque alguma coisa pode estar muito errada. Um pastor muito de Deus mesmo, chamado Russell Shedd, ele escreveu um livro certa vez e ele falou o seguinte: quando a oração e o louvor não são a principal alegria, quando a reunião semanal dos membros da igreja em culto, que é o que a gente está fazendo aqui essa noite, não proporciona empolgação, alegria, entusiasmo, a gente pode detectar um sinal de que Deus não é bem conhecido. Pode ser um sinal muito claro de que Deus não é bem conhecido. Conhecer a Deus como Ele se revela e como Ele realmente é de extrema importância. Porque o entendimento errado sobre Deus vai afetar diretamente o modo como a gente reage à vida. Por exemplo, se uma pessoa entende Deus como um crítico, um legalista, que quer que você obedeça e só isso que agrada a Ele, essa pessoa vai sempre reagir com medo das coisas que ela faz.
ela sempre vai ficar buscando uma perfeição que não existe. A vida cristã para essa pessoa vai se tornar só uma performance moral. Não vai haver espaço para graça em nenhuma circunstância. Esses dias no discipulado a gente estava conversando. E eu pude falar assim, cara, não é que a gente tenha que deixar de fazer e deixar de pecar. A gente faz essas coisas por amor a Deus. Porque às vezes corre até o risco da gente deixar de fazer vários pecados. Já estou sem fazer isso aqui já há várias semanas. Já estou sem fazer. Mas a gente continua sem amar Jesus. A gente só virou um legalista. Se você deixa de fazer um monte de coisa, mas você continua sem ter relacionamento com Jesus, não adiantou de nada. E eu sinto te desanimar essa noite aqui. Não adianta só deixar o pecado para trás, não adianta só obedecer um monte de regra e continuar sem amar Jesus, continuar sem ter desejo por Deus, sem ter vontade de estar na presença dEle. Um outro exemplo, se uma pessoa entende Deus, por exemplo, como um gênio da lâmpada, um Papai Noel, essa pessoa, ela vai esperar que Deus traga felicidade em todo o tempo para ela. A vida dessa pessoa vai ser totalmente frustrante quando ela passar por uma dificuldade, ou quando acontecer alguma coisa ruim na vida dela. Ela vai ficar desapontada. Você consegue perceber o que eu estou querendo dizer? Conceitos errados sobre Deus, sobre quem Deus é, geralmente eles estão ligados aos desejos mais profundos de uma pessoa e às expectativas mais centrais na vida dessa pessoa. O verdadeiro conhecimento de Deus traz ordem para a vida, acerta os desejos do nosso coração e ajusta todas as expectativas que a gente possa ter. Conhecer a Deus como Ele se revela na sua palavra é a maior fonte de confiança para a vida humana. Então eu quero repetir aqui que quando a gente conhecer a Deus de verdade, necessariamente a gente vai desejar viver cada vez mais perto dEle. Porque é assim que Ele se revela. E esse que é o desejo dEle para cada um de nós. Todas essas coisas que você encontra, até mesmo nas leis e nos mandamentos de Deus, são por amor. É porque Ele quer se relacionar com você. Ele é o Deus totalmente santo, puro e perfeito. Ele só está revelando o seu caráter. Por isso, entender que Ele se revelou e que revelou a sua vontade é uma das coisas mais incríveis e amorosas que aconteceu à nossa vida. Ele deseja que a gente o conheça como Ele realmente é. Quais são as aplicações, então, para a nossa vida, diante de tudo que a gente viu aqui nesse texto tão profundo? Em primeiro lugar, a gente tem que abrir mão da nossa suficiência. Querido, abra mão da sua suficiência. A gente tem que abrir mão da nossa suficiência. Como a gente falou antes, o Senhor revelado é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único Deus. Não há espaço para mais ninguém. E isso muda tudo. Toda a nossa cosmovisão precisa ser moldada com Deus no centro. Isso pode afetar muitos planos que a gente tem. Isso pode afetar a forma como a gente se enxerga. Isso pode afetar a forma como a gente se relaciona. Isso significa na prática que a vida é dele e para ele. Então, antes de você, por exemplo, começar um projeto importante na sua vida, se coloque na presença dele, em oração, peça a Deus direção para a sua vida. Antes de você tomar uma decisão, seja ela simples ou mais complexa, mais importante, se coloque na presença dele em oração e peça ajuda. Antes de você fazer planos para a sua vida, para o seu futuro, se coloque na presença dele em oração e inclua Deus em todos os seus planos. Ele quer fazer parte disso. Antes de você querer resolver qualquer problema, ou antes de você reclamar diante de alguma dificuldade, peça para Ele te mostrar que Ele está do seu lado. Porque Ele está. E Ele ama você com um amor que a gente nunca vai entender. E eu nunca vou ser capaz de explicar, nem ninguém nesse mundo. A gente não foi chamado para ser autossuficiente. A gente foi criado com limitações importantes. Limitações importantíssimas, justamente para a gente sempre depender dele. E olha que as limitações que a gente tem não são fruto da queda. Antes da queda, o ser humano já tinha limitações. Você acha que Adão ia, por exemplo, mergulhar debaixo de uma água e conseguiria ficar lá 1 hora sem respirar? Ele já tinha limitação, tinha várias outras coisas, eu dei um exemplo bobo aqui para você entender, mas o ser humano antes da queda já tinha limitações, antes da queda já era propósito de Deus, que ele dependesse de Deus.
A queda só piorou isso, porque a queda tenta enganar a gente, mostrando que a gente pode ser autossuficiente. Essa que é a grande questão da vida. Então, abra mão da autossuficiência. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa aprender a confiar no cuidado de Deus. Eu e você precisamos aprender a confiar no cuidado de Deus. O mandamento de Deus é claro: não terás outros deuses além de mim. Não apenas porque não existem outros, mas porque, e principalmente, a gente falou, Ele tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade humana. Por isso, o povo de Deus é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. Como isso aqui se relaciona com a nossa vida hoje? Isso significa que Ele pode, hoje, ser o Deus totalmente suficiente para suprir qualquer coisa de que efetivamente a gente precise. Deus pode suprir qualquer coisa de que você precise, de que eu precise, não apenas coisas materiais, mas Ele pode suprir toda a nossa vida em todos os aspectos. Ele é provedor de significado de vida, Ele é provedor de afeto, o afeto que a gente precisa para viver, Ele é provedor de alegria e satisfação plenas. Ele é suficiente para resolver qualquer problema pelo qual você possa passar. Deus pode curar, pode tratar, resolver qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer falha, qualquer dor emocional ou psicológica, qualquer problema financeiro, qualquer culpa que possa te escravizar, qualquer mentira que possa aprisionar a nossa vida. Aprenda a confiar no cuidado de Deus por sua vida em todas as áreas. E a terceira aplicação, a gente deve aprofundar o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Conhecer a Deus como Ele se revela, como Ele realmente é de extrema importância. Como a gente falou, um entendimento errado sobre Deus vai afetar diretamente o modo como a gente reage à vida. O verdadeiro conhecimento de Deus traz ordem para a vida, certos desejos do nosso coração e ajusta todas as expectativas que a gente possa ter. E Ele deseja que a gente o conheça como Ele realmente é, por isso Ele se revelou na sua palavra. Então, querido, se empenhe nessa tarefa que vai durar a sua vida toda. Nunca vai chegar num estágio em que você vai precisar parar de procurar a Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus. E aí tem uma coisa que pode gerar muita esperança no nosso coração. A gente sempre vai ter algo de Deus para aprender, a gente sempre vai ter algo de Deus para saber, a gente sempre vai ter algo de Deus para nos deslumbrar. Nunca vai acabar, isso é infinito, porque o nosso Deus é infinito. Então aprofunde o seu relacionamento com Ele. E eu queria assim, enfatizar muito isso, cara. Eu tenho falado isso nos discipulados. Cara, a vida devocional ela tem que ser levada muito a sério. Não no sentido de que, caramba, eu tenho que fazer um protocolo que eu tenho que cumprir. Não. A gente entender que a devocional que a gente precisa fazer diariamente é uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Em algum momento a gente tem que parar e tem que ter relação com esse Deus. Então não abra mão disso. Faça todo o possível para você sempre manter a sua devocional em dia. A gente tem lido a Bíblia junto nesses discipulados. E eu fiquei impressionado. Logo no inicinho de Marcos, a gente vê que Jesus acorda de madrugada e vai orar. Cara, isso é uma das coisas, eu não sei você, assim, mas eu nunca vou entender por que Jesus orava. Jesus é Deus. E Ele parava tudo para orar. Isso eu acho que é uma das maiores provas de que eu e você precisamos mais do que qualquer outra coisa, parar a nossa vida, de vez em quando, frequentemente, diariamente para orar. Então mantenha seu devocional em dia, a sua leitura bíblica, as suas orações, a sua presença na sua célula, o discipulado, os encontros aqui na igreja. A gente tem todas essas coisas dadas por Deus para que a gente consiga aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, querido, aprofunde o seu relacionamento com Ele. Isso é essencial para a sua vida e para a minha vida. O mandamento de Deus é: não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento, ele revela amor, porque não há outro, porque Ele é suficiente. E eu quero terminar apontando para Jesus aqui essa noite. Depois dessa revelação dos 10 mandamentos, vários séculos se passaram. O Messias prometido veio até nós, em forma humana. O próprio Deus cumpriu de forma plena
toda a lei. Jesus foi perfeito em tudo. Jesus mostrou na prática a consequência desse primeiro mandamento aqui, de que a gente não deve ter outros deuses além do único Deus. Por isso a palavra vai dizer lá em Efésios capítulo 1, dos versos 7 ao 10, que nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue. E Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Jesus, nós temos a certeza que hoje nós vivemos na plenitude dos tempos. Você pode viver uma vida plena, porque Jesus foi revelado e Ele cumpriu toda a lei. Jesus é a certeza de que a gente vive na plenitude dos tempos. Eu e você não precisamos de mais nada. O amor de Deus nos basta. Por isso a gente canta: Ele me ama e eu não preciso de mais nada. A gente tem a coisa mais preciosa e importante de toda a vida nas nossas mãos. Se existe alguém que pode trazer satisfação e alegria plena, esse alguém é Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hoje, o único digno de toda adoração é Jesus, não há outro. Jesus é o único Deus. Nós somos chamados a confiar na sua suficiência e Ele deseja que nós o conheçamos cada vez mais. Como isso é maravilhoso! Faça de Jesus o seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento, Deus, por tantas coisas que a gente pode aprender, como a Sua palavra aquece o nosso coração, como Você é maravilhoso para cada um de nós, Deus. Recebe a nossa adoração nesse momento e ajuda a gente a caminhar na direção de Jesus, por favor, Pai. É o que a gente precisa, é o que a gente mais deseja. Ajuda a gente nisso, Senhor. Que a gente seja uma igreja que agrada o seu coração, que vive na sua presença, que permanece em você, que consegue te conhecer cada dia mais, Senhor. Se revela para cada um de nós cada vez mais. Inunda o nosso coração com a sua esperança, com a sua vida, com a sua paz, com a tua palavra, que a gente ame a tua palavra cada vez mais. No nome de Jesus, o nosso Salvador, Deus. Amém. Amém.